começar já abrindo para vocês, pedindo para alguém ler, e eu vou já colocar o nome de quem vai ler esse trecho, que vocês já devem estar imaginando de quem se trata, mas eu gostaria primeiro que ele fosse lido pela Márcia Pacheco, minha companheira de pouco tempo, mas um tempo muito bom. Eu, quando pude, fiz o que estava ao meu alcance e não me considerei diminuído visitando, de quando em quando, sujas oficinas, já que, em nossa época, a medicina tende para o mecanicismo, de certo modo, e as escolas nada mais tratam senão de automatismo, a fim de observar segredos da arte mecânica. Obrigada. Muito bom, Márcia. Esse texto está no livro de Ramazzini, que quem for sorteado vai ler no papel, e quem não for pode ler na internet, que tem o link. Mas eu trouxe esse texto para abrir o que a gente vai conversar, porque eu acho que é um dos textos que melhor representa como foi o trabalho de Ramazzini, como era Ramazzini, e como nós, hoje, da saúde do trabalhador, nos inspiramos no trabalho dele para dar continuidade a essa atuação dentro do que a gente tem da complexidade do mundo de trabalho de hoje. É um grande desafio. Claro que as nossas oficinas hoje são muito mais complexas do que as oficinas de Ramazzini no século XVII e XVIII, mas a abordagem que ele tinha de ir até a oficina e conversar com os trabalhadores, essa a gente tem que continuar. São os trabalhadores que sabem como são os seus ambientes e processos de trabalho, como é o sentir, como é o agir no trabalho. Essa foto, eu quero fazer um agradecimento especial à Marisa Almeida. Essa foto está no boletim, num dos boletins especiais do Fórum Intersindical. É o boletim especial Imagens da Saúde do Trabalhador, um olhar pelos olhos. Esses slides vão estar permeados por essas fotos. Essa apresentação, então, eu agradeço muito à universidade onde eu estou atualmente. Eu sou Rosângela Gazzi. Tenho uma trajetória longa na saúde. Pelos cabelos brancos, vocês percebem que é razoavelmente longa, e por vários setores, tanto do serviço público quanto da academia, né, do serviço de saúde, que eu comecei em um hospital, e atualmente estou na academia, trabalhando na UFRJ, na Faculdade de Medicina. Sou médica de formação e sanitarista de desejo, de coração. Fiz mestrado e doutorado em saúde pública e fui encantada pela saúde do trabalhador, o termo é encantada mesmo, por conta de Ramazzini. Agradeço também ao DIS por estar patrocinando esse evento, né, na pessoa da Luciene, Jaqueline, a organização Emerson, da organização do evento, Fadel, Maria Helena, ao SEST, e, em especial, aos meus professores. Esse Alberto, Monteiro, Glória, Edson, Daniele, alguns de vocês conhecem esses metalúrgicos. Eu fiz parte de um curso ainda iniciante de vigilância com os sindicatos, mais precisamente sindicatos metalúrgicos, que depois deu origem ao curso intersindical. Esse curso aconteceu ainda em 2010, 2011. E aí está a foto do encerramento do curso, né? E o meu agradecimento especial. E isso vem sendo muito rico para mim. Então, o nosso evento, de que adoecem, incapacitam e morrem os trabalhadores e por quê, nós vamos procurar não responder, né? Porque é difícil responder isso, mas vamos procurar refletir junto com vocês como é que se dá esse adoecimento
incapacitação e morte. Então, eu adianto o agradecimento. Então, vamos conhecer melhor Ramazzini, porque a gente já enrolou muito até agora, né? Então, procurar conhecer quem foi o médico, cientista e literato Bernardino Ramazzini. Tinha numa disciplina que eu participava, a disciplina ainda existe, do Saúde, Trabalho e Direito, que, em algum momento, a gente fazia um debate, que era uma união de um debate científico com a arte. A gente sempre tinha um momento, e depois isso acabou se tornando uma rotina, porque os próprios alunos incorporaram essa ideia do debate, né, Renata? E Bernardino Ramazzini nos inspirava nisso, porque no livro dele, o tempo todo, a arte estava presente. Uma ciência erudita, uma ciência com uma riqueza de pesquisa científica, de referências bibliográficas muito consistentes, mas sempre com uma linguagem amigável. Então, é esse literato que a gente vai falar um pouquinho, esse cientista, médico e literato, que a gente vai falar um pouquinho dele. Como o professor René já colocou, que foi contemporâneo dele, ele nasceu em 1633, em Carpi, faleceu em Pádua em 1714. Nasceu em Módena, casou-se com Francesca, teve 3 filhos. Aqui é uma foto atual de Carpi, Módena, onde ele nasceu e viveu durante algum tempo. Estudou filosofia aos 19 anos e medicina aos 25. Isso é uma coisa interessante. Não só Ramazzini estudou filosofia e depois medicina. Os cursos, na época, os cursos médicos dessa época, incluíam a filosofia no seu curso básico, né? Se começava estudando filosofia. Eu hoje estou numa universidade, no curso médico. E confesso a vocês que eu tenho vontade de fazer essa mesma proposta de a gente iniciar com o estudo da filosofia. Seria bastante importante que a gente considerasse a filosofia o tempo todo nas nossas práticas de saúde. Seja o médico, seja o terapeuta ocupacional, seja o assistente social, fonoaudiólogo, todos os que estão aqui representados, as categorias aqui representadas de profissionais da saúde, seria bastante rico, né, para o nosso estudo, inclusive, de saúde do trabalhador. Ramazzini teve uma grande reputação na sua época. Ele era considerado Hipócrates III, pela sua erudição no conhecimento da obra de Hipócrates. Hipócrates, conhecido como pai da medicina, que também já abordava a questão de no que trabalha as pessoas que chegavam para ser atendidas por ele. Não foi Ramazzini que, pela primeira vez, observou a questão do trabalho. Já havia estudos anteriores sobre isso, estudos e publicações. Mas foi Ramazzini que aprofundou esse estudo. Ele realmente mergulhou no tema e foi em frente. Ele também participava de estudos de curiosos da natureza. Nessa época, muitos dos médicos se dedicavam à filosofia e às ciências naturais. Assim era o conhecimento. As doenças, acreditava-se à época que eram determinadas por condições da natureza, condições climáticas. A interferência do clima sobre o perfil das doenças era considerado a explicação, a causa desses fenômenos, né? Diferente do que a gente hoje fica buscando, qual é o micro-organismo que causa aquela doença, qual é o fator de risco que causa aquela doença. No século XVII, antes do século XVII, XVIII, XIX, as doenças eram olhadas junto com o ambiente. Não havia uma separação. A gente entendia as doenças dessa forma. E daí vem uma riqueza na explicação
da forma como as doenças aconteciam nos trabalhadores. Ramazzini busca entender isso pelo ambiente da oficina, pelo ambiente externo, o quanto os processos de trabalho poderiam afetar o ambiente externo, o quanto aquele ambiente da oficina poderia causar doenças no trabalhador. Essa foi a forma como ele conduziu o seu estudo. E ele teve muitas atividades. Essa é mais uma foto da Marisa, atual. E ele estudou oftalmologia, medicina geral, epidemiologia, saúde pública, ginecologia, ergonomia, como a gente hoje entende. Foi membro de muitas sociedades e academias, proferiu 16 conferências, escreveu dezenas de trabalhos científicos, incluindo a sua principal obra, que a gente vai chegar nela já já. Ele foi inspirado para escrever a sua obra quando dava aulas na faculdade, na Universidade de Modena, a respeito da matéria De Morbis Artificum. Professor René, é isso que eu falei, De Morbis Artificum, que eu não estudei latim. Artificum, artífices, obreiros, trabalhadores, todos os nomes que significam, em português ficou trabalhadores, mas mesmo em inglês é workers, e outros idiomas, variações, vamos dizer assim, mas a ideia central são os artífices, porque até eles eram assim chamados, as profissões deles, né? E morbis, a ideia de morbis é doença, né? Morbidade, mórbido, né? E é porque é o olhar de doença no doentio, né? A partir dos apontamentos de aula, mais a bagagem da sua literatura histórica, filosófica e médica, e das visitas a locais de trabalho e entrevistas com trabalhadores, esse é o diferencial da obra de Ramazzini. Ele, então, constrói o tratado De Morbis Artificum. Diatriba? Diatriba é tratado. Eu queria só fazer um parênteses. Em 1700, de fato, estou brincando, eu, na época, não tinha nascido, mas no ano 2000, houve um evento em Modena, em função desse livro que está aí, que vai ser sorteado ao final, dos 300 anos do livro. E eu fui, muitas pessoas do mundo, éramos mais de 100 pessoas, ramazzinianas, como nós chamamos, os que se interessam por Ramazzini. Eu participei dos eventos dos 300 anos, e ele também esteve presente lá, mas em função exatamente dos 300. Depois houve 300 anos da morte, que foi em 2014, também houve um evento em Parma, também estive ali. Mas, em função desses ciclos, ou essas datas, 1700, 2000, essa edição do livro é comemorativa dos 300 anos do livro. Estás ardendo de desejo, livro querido, ansioso para seguires teu caminho. Escuta, entretanto, meus conselhos paternais. Vou te dizer, em poucas palavras, qual a sorte que te reserva o destino. Como proclamas que vais ensinar uma matéria nova, os sábios, e todos vocês, acorrerão a ti, ávidos e curiosos. Porém, mal terão eles lido 2 pobres páginas, te enviarão para plebeias quitandas, onde se expõe à plebe salsichas, sal e outras especiarias. Oh, não fiques decepcionado. É coisa frequente verem-se até imponentes pandectas, né? Pandectas transformarem-se em cartuchos de embalagens de peixe, pimenta ou cheiroso cumim. Não te esqueças de que foste elaborado em escuras oficinas, e não em palácios de ricos, nem em cortes brilhantes, onde sábios médicos, sempre pressurosos, estendem a mão aos cozinheiros. Pensando assim, creio eu, serás menos iludido, como não o seriam livros de títulos pretensiosos, se aqueles que te lerem te devolverem para as oficinas onde nasceste. Pandectas. Pandectas é papel. Papel. Eu também tive a dúvida quando eu li a primeira vez, aí eu fui ao dicionário. É assim que eu faço, né? Porque ler uma obra dessas a gente tem que consultar o dicionário
o tempo todo. Aliás, lê várias obras, inclusive as do professor aqui presente, a gente tem sempre que estar consultando. E pandectas são papel, documento. Aqui embaixo tem um link para esse livro, essa edição aqui verde da direita de vocês. Então, vocês podem acessar o PDF na íntegra na internet. Está disponibilizado na página da Fundacentro. Um pouquinho do lugar de fala, um pouquinho mais, né, do lugar de fala de Ramazzini. Fadel e eu construímos uma abordagem desse livro a partir da identificação de textos, de recortes do texto, onde a gente observa a abordagem integral ao processo saúde e doença no trabalho. E é isso que a gente vai conversar agora um pouquinho com vocês. Sempre pedindo para que vocês mesmos se coloquem. Cada um de nós, quando pensa no seu próprio trabalho, como é que vê esses aspectos aqui da abordagem integral do processo saúde e doença? Antes de começar a pensar em doença, né, os processos de trabalho têm uma razão de ser, eles têm uma função dentro da sociedade. Então, olha como é que Ramazzini falava a respeito de todas as doenças que ele aborda, todos os ofícios que ele aborda no seu livro. Ele começa descrevendo como é que era o ofício no contexto da sociedade, o que ele representava no contexto da sociedade. Aqui eu trouxe um exemplo. Príncipes e comerciantes obtêm gordos proventos do trabalho dos mineiros. Então, ele já estava mostrando aí os representantes do poder político e econômico, porque precisam de metais para quase todas as indústrias, onde a necessidade de melhor conservação dos operários, já colocando os operários como força de trabalho, né, como mão de obra na sociedade. Contexto socioeconômico da utilização da mão de obra, propondo cuidados preventivos e remédios para suas doenças. Então, ele não tratava apenas da cura, do tratamento médico em si, mas também da prevenção. Em todos os capítulos, isso a gente vê essa abordagem. Como os antigos fizeram e também se faz nos nossos tempos, mostrando também o respeito à historicidade das práticas de saúde. Olhando isso para os dias atuais, trazendo isso para os dias atuais, é comum, muitas vezes, a gente ouvir alguma pessoa que conhece a medicina alternativa, algum indígena que conhece práticas de saúde que não as nossas práticas, a gente, às vezes, trata isso com um certo desdém. E é claro que existem vários tipos de tratamentos e várias abordagens terapêuticas, e, se a gente tiver condições de fazer uso de algumas delas, antes de fazer uma abordagem medicamentosa, a gente pode conseguir a cura ou a minimização de sintomas antes de chegar ao uso de medicamentos. Essa é uma das questões que essa abordagem de Ramazzini nos traz. A outra é da própria epidemiologia, e eu vou aproveitar para fazer uma pequena conversa. A epidemiologia, hoje, tem técnicas avançadas de análise de dados. A gente conhece técnicas estatísticas, a gente toda hora vê gráficos, vê análises muito detalhadas, sofisticadas, dos dados que a gente está conhecendo da população. A tendência que eu vejo, e aí já é um diálogo, a tendência que eu vejo na epidemiologia, eu não falei para vocês, mas uma das coisas que eu faço na vida é a epidemiologia, mais na área da vigilância da saúde, mas é uma tendência a partir dessas análises estatísticas, congelar a informação, congelar a análise.
é dizer assim, tal doença causada pelos fatores de risco A, B e C. E a gente fica nesses fatores de risco, congela esse conhecimento e pode até mudar. Daqui a 20 anos, ou nos 20 anos para trás, isso era diferente. Mas a gente tem muita dificuldade em fazer essa mudança de acordo com a mudança dos processos de trabalho, de acordo com a mudança dos ambientes de trabalho, de acordo com a mudança de território. O mesmo processo de trabalho, a mesma doença, se você mudar o território, a apresentação pode ser diferente. Não é que a gente não saiba disso, a gente sabe, a gente conhece que isso acontece. Mas, na hora da gente fazer a análise e ter a flexibilidade de mudar visões, a gente tem a tendência de fazer menos isso. A gente conhece mais e executa menos. Em outras palavras, o conhecimento avança mais rapidamente do que as ações de saúde. Né? Tem um descompasso entre conhecimento e ação. Posso fazer um comentário? Transformação. Para fazer. Na verdade, talvez seja um pouquinho de fora da ordem, mas nessa mesma ideia, a ideia, o exemplo mais típico é o problema de hoje, de ontem e de muitos anos, que é o problema do amianto ou do asbesto. Vocês todos, acho que já sabem que tem mais ou menos 107 anos. 107 anos. Eu era pequeno na época. 1907, que se descreveu a associação com doença, com uma pneumoconiose chamada asbestose. E depois, em 1927, foi reforçado. Em 1930, já se sabe que ele causa câncer de pulmão. A partir de 1960, que ele causa mesotelioma de pleura, que é uma doença maligníssima. Pelo menos essas três doenças, asbestose, câncer de pulmão e mesotelioma, esse conhecimento está acumulado. E ainda, até hoje, esse conhecimento, que teve contribuição epidemiológica importante, não se tornou aplicado à proteção dos trabalhadores e das trabalhadoras. Inclusive, o Rio de Janeiro é uma exceção, mas ainda briga até hoje com problemas de exposição ao amianto, ao asbesto, aqui no Rio de Janeiro, embora exista uma lei estadual que já o proíbe aqui. Existem algumas leis estaduais, 6 ou 7, mas nacionalmente ainda se discute se ele, por acaso, causa câncer ou tem problema, ainda bem com a tese falaciosa do chamado uso seguro do amianto ou do asbesto. Eu queria justamente dar como um exemplo atual que não basta o conhecimento científico que trazido pela epidemiologia ou pela clínica, se não for aplicado e sim prevalecer a ganância, como o próprio Ramazzini denunciou, dizendo que havia assim a ganância e a cobiça eram, vamos dizer assim, prevalecentes sobre a preocupação de saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras. É um parêntese só, mas você vai prosseguir. Mas eu queria dar esse exemplo, porque esse exemplo está aqui no Rio, no Brasil, está no Supremo Tribunal Federal para julgamento. Até hoje, já participamos de várias audiências públicas em Brasília. Ele está no Poder Executivo, está no Poder Legislativo, e nós continuamos ainda, vamos dizer assim, sem que o conhecimento epidemiológico consolidado ao longo de mais de 100 anos se transforme em proteção real. Obrigado. A antiga Eternite em Osasco, né? Infelizmente, uma grande batalhadora, mas a Fernanda Gianazzi, quem não conhece, é engenheira, tem feito essa batalha, tem percorrido para vários lugares, né? Só que, infelizmente, alguns comandantes desse país não está na agenda dele a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora. É importante enfatizar isso. Eu posso completar que a Fernanda Gianazzi e o Eliezer, que é o presidente da ABREA, essa semana foram a Bolonha. Na terça-feira, houve a defesa de um mestrado, creio, por uma colega, a Agatha Mateu,
que fez um estudo sobre a Abreia, e para mestrado, doutorado dela lá em Bolonha. E ela esteve no Brasil, esteve por lá várias vezes, possivelmente lá em Osasco, em outros lugares, e eles foram para lá, e foram, inclusive, homenageados, e foram também a Casale Monferrato, que é o lugar onde havia a grande planta da Eternit, que hoje foi inaugurado um parque, chama-se Eternot, Eternit. Agora o parque chama-se Parque Eternot. É só para exemplificar, fazer essa ponte entre o passado e o presente e o passado, que é o objetivo nosso. Nosso não é uma aula de história, nem é uma aula, é um seminário onde se aplica o passado para o presente e até vice-versa. Aproveitando um gancho, a história nos mostra que tanto o presente pode modificar o passado, quanto o passado modificar o presente. A tendência é a gente achar que só o presente é que pode ser modificado pelo passado, né? E não o vice-versa também, o tempo todo. Há um site muito bom de Abreia, é fácil de achar, ABREA. Um site maravilhoso, sempre atualizado, cheio de notícias, e riquíssimo. Abreia. Mais uma foto da nossa amiga Marisa, e mais um trecho de como Ramazzini olhava para a questão da saúde no trabalho. O lugar de fala de Ramazzini em relação ao médico que vai atender a um paciente proletário não se deve limitar a pôr a mão no pulso, com pressa, assim que chegar, sem informar-se de suas condições. Não delibere de pé sobre o que convém ou não convém fazer, como se não jogasse com a vida humana. Deve sentar-se com a dignidade de um juiz, ainda que não seja em cadeira dourada, como em casa de magnatas. Sente-se, mesmo num banco, examine o paciente com fisionomia alegre, e observe detidamente o que ele necessita. Respeito ao paciente, independente de sua condição social. Mais um atributo da atenção integral à saúde. E olha que coisa interessante. Alguns comentam que, nessa época, a abordagem do médico, na relação médico-paciente, seria mais humana. Como a gente hoje diz que é humanizado, né? Seria mais humano nessa época. Mas, olha só, parece que não era bem isso. Aqui é um livro de Molière, um autor, na época, do século XVII, que escreveu uma obra que, em alguns momentos, a gente já teve filme, tem várias peças de teatro sobre o doente imaginário. Tem muito site na internet falando sobre o doente imaginário, e eu extraí um trecho sobre um comentário sobre esse livro, uma resenha desse livro. Molière satiriza a precária ciência do seu tempo, a medicina. Faz uma crítica acirrada à relação médico-paciente, digna das relações marcadas pela frieza e pelo descaso. Em tom de comédia, nos coloca frente a frente a manifestações do espírito humano que atravessam os séculos. A cobiça, a charlatanice, a ignorância, a arrogância, a hipocondria. Ramazzini era um homem do seu tempo, era um médico do seu tempo, mas ele era adiante do seu tempo. Assim como hoje a gente conhece várias pessoas, vários profissionais que estão no seu tempo, mas que têm um diferencial. Né? Não é todo mundo uma mesma pessoa, não é todo mundo agindo do mesmo jeito. Aí a gente nota que ele era diferente. Bom, o nosso Ramazzini, em 1714, morreu aos 81 anos, à frente de seus alunos e colegas, ao tentar vestir a beca para iniciar mais uma aula na Universidade de Pádua. Foi enterrado numa das igrejas de Pádua, em túmulo anônimo. Ele começou a sua vida nas oficinas, ele trabalhou sempre dedicado a isso e faleceu
trabalhando, dedicado a essa questão, e foi enterrado em túmulo anônimo. Assim, meio que a gente vê que era coerente com toda a sua vida. Então, eu trouxe essas imagens que estão no blog também, Multiplicadores de Visate, é de um relatório do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, de uma pesquisa feita com os cipeiros das indústrias metalúrgicas de São Paulo. Aí eu quero perguntar a um de vocês ou a dois de vocês, o que mais incomoda vocês no trabalho? Bancários, já as doenças osteomusculares, a LER, a DORT, ainda incomodam muito, mas, infelizmente, já foram superadas em quantidade pelas doenças psicológicas, psiquiátricas, síndrome do pânico, depressão. Isso devido à cobrança excessiva pelo cumprimento de metas inatingíveis. E as pessoas adoecem em função disso. Então, nós estamos hoje com as tarjas pretas em evidência, muito mais do que as talas que seguram. Brancas, muito mais do que as talas brancas. Muito mais do que as talas brancas, a gente tem as tarjas pretas hoje em cima dos bancários. Como o adoecimento maior dos bancários era de DORT, a solução foi diminuir a rigidez das teclas. Né? Você troca as teclas, de onde o bancário está digitando, que você vai resolver a DORT, a doença osteomuscular, relacionada ao trabalho. Durante um certo tempo, pareceu até que isso foi uma solução, entre aspas. Tudo entre aspas, né? Porque a causa era e ainda é o excesso de carga de trabalho, a pressão, o cumprimento de tempo, poucos trabalhadores para fazer aquela tarefa num curto intervalo de tempo. O problema continuou. Né? A causa básica do problema continuou. A gente mudou uma ferramenta, a gente muda instrumentos e ferramentas e equipamentos, teoricamente, para melhorar a saúde ou para reduzir a doença daquela categoria profissional. Mas a gente não está mudando a causa. Se a gente for olhar nas outras categorias, a gente vai encontrar questões semelhantes. É para a gente ter salas de aula que a gente não tem uma acústica péssima ou que a gente não tem as mídias que deveriam ter para os dias atuais disponíveis. Né? Então, a gente mudou algumas questões, mas a gente não conseguiu avançar na causa. Isso era o que Ramazzini colocava quando ele faz essa abordagem de trazer desde do contexto do trabalho, né, da função daquele trabalho, daquele ofício na sociedade, e ele vai trazendo isso, fazendo uma anatomia mesmo de cada uma dessas profissões. Ele mostra para a gente que não basta prevenir, não basta curar lá na ponta. Né? A gente tem que, para garantir condições de saúde, de vida no trabalho, precisa muito mais. Eu vivo quase 40 anos envolvido nessa discussão de saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador, nós estamos discutindo aqui 5 séculos. O capital avançou violentamente. Eu costumo dizer que ele avançou numa velocidade de luz. Nos seus princípios, nos seus conceitos, naquilo que ele quer. Os trabalhadores, o capital aprendeu muito com os trabalhadores. E os trabalhadores avançaram na mesma velocidade do bicho preguiça. E não aprenderam nada com o capital. Isso é o mundo, estou falando do mundo sindical agora. Não é só bancários. Todos os trabalhadores hoje sofrem essa pressão.
É isso que está acontecendo. E isso não está entrando nos graus de risco para que seja avaliado como determinante na saúde dos trabalhadores. Eu gostaria de ouvir os dois, por favor, professora Rosângela, professor Renê, sobre esse ingrediente chamado ser humano como grau de risco. Mais do que o ser humano, existe o sistema de trabalho. O sistema de trabalho em que os seres humanos estão incluídos, o sistema de trabalho em que as pessoas todas estão trabalhando, é um sistema doente, né? Pelas razões que você colocou, pelas relações humanas, pelas relações saúde e trabalho, pelas relações homem-capital, né? O nosso sistema de trabalho não é Brasil, é mundo. É um sistema de trabalho que, lá naquele slide anterior, que visa gordos proventos. Está visando cada vez mais gordos proventos. E deixando de lado o ser humano que produz esses proventos, né? O ser humano está sendo colocado na última posição. Aí está o nosso grande problema, seja na dorte dos bancários, seja na pressão que eu sofro. O CEP levanta uma questão importante, que hoje a relação dos professores, o problema de condições de trabalho, não é mais a superlotação das salas de aula, mas a questão da segurança. Então, os professores hoje estão com síndrome de pânico, adoecendo, né, porque são em áreas de risco. Os professores, às vezes, têm que pedir autorização para entrar nas escolas, né, e aí tem que ser autorizado a entrar ou não na escola, como minha irmã e várias outras pessoas estão sofrendo. Então, hoje, as condições de trabalho dos professores, me lembrei muito os bancários falando, não é mais assim, o tradicional que pensava, superlotação, excesso de trabalho, muitas horas de aula, né, e horas de aula. É o sofrimento que é da nova realidade que vive o Rio de Janeiro, principalmente, né? Dentro do serviço público, pelo menos assim na vivência que eu tenho tido, que a gente consegue ver muitas são as relações de poder, né? Na verdade, o que tem adoecido bastante são essas relações de poder. E a falta de autonomia que aquele servidor tem de executar sua tarefa. E tarefa que ele é competente, né? E assim, para o cargo que ele tem, ele foi aprovado, ele tem competência técnica para executar aquilo, e muitas vezes ele não consegue autonomia por conta dessa relação de poder. E isso tem trazido muito adoecimento, né? E adoecimento que a gente tem dito aí nos transtornos mentais, que a gente sabe bem quais são. Acho que vocês alguns sabem que eu estou organizando um super dicionário temático de saúde e segurança do trabalhador, que tem 460 autores e 1.300 tópicos ou verbetes. E eu fui, vamos dizer assim, ampliando a lista de verbetes e temas. E hoje eu estou com uma série de temas parecidos, mas que têm autores diferentes, com nomes parecidos que responderiam um pouco os três comentários. Chamo de formas de gestão adoecedora, gerenciamento ou gestão de pessoas, modelos de gestão de pessoas, modelos adoecedores, que são esses modelos, essencialmente, no sentido da exigência de metas inatingíveis, e outros modelos que, na verdade, a questão, e essa é uma questão talvez até mais de fundo, se as pessoas é que são ruins ou são más, na verdade, as pessoas estão a serviço de um modelo, alguns estão engajadas, e aí vem uma segunda observação que me ocorreu, foi mencionada há pouco em relação aos bancários. Tem mais ou menos um ano e pouco, uma das grandes greves dos bancários, eu, morando em São Paulo, fui até o Banco do Brasil, e eu perguntei para ele que ele me explicasse, na linguagem dele, qual era o motivo principal da greve. Havia uma pauta grande, mas eu queria entender na voz dele, uma pessoa muito diferenciada, bancário, líder lá de um piquete que não deixava entrar no banco. E ele me explicou, disse assim, gestão adoecedora. Eu falei, pois então, mas explica, eu quero saber o que é isso. Aí ele disse assim, aqui a população do Banco do Brasil aqui se divide em dois grupos. Os que estão afastados
e os tarja preta. Aí eu falei, quem está fora é afastado, quem está dentro e que se submete a fazer a cobrança dos seus colegas, os seus subordinados, os seus companheiros de trabalho, ele só consegue fazer isso se ele tiver sob efeito de medicação, ele usou uma palavra dopado, ou alguma coisa assim, no sentido de alterar o comportamento do supervisor. Porque ele, normalmente, sendo uma pessoa normal, ele não se submeteria, ou ele adoece, ele não aguenta, ou então, para ele aguentar ser o algoz, alguém falou, antes era com o chicote, com o facão, hoje são outras ferramentas, e ele me deu exemplos, falou, a pessoa chega de manhã e recebe a lista de metas daquele dia, que ele fica, vamos dizer, a mensagem de boas-vindas para ele chegar quando chega no posto de trabalho, é a lista de tarefas para aquele dia e as metas que precisa alcançar para aquele dia. É uma coisa muito triste, quer dizer, eu ouvi isso e fiquei até assim, bem... Que entender, e essa lógica é uma lógica cruel, vocês imaginarem isso, uma lógica cruel, porque, na verdade, todos são prepostos, né? Ninguém é o dono, ninguém propriamente... A figura do passado, que havia um empresário, um dono, o capitalista, que punha depois seus prepostos, esse preposto é um companheiro nosso, é um colega nosso, é uma pessoa igual a nós. Para poder fazer aquilo, tem que tomar o remédio. E aí ele adoece de outra forma. E na verdade, são formas, inclusive, de um outro problema que, nesse dicionário, também está sendo bem abordado pela doutora Margarida Barreto e pelo professor Roberto Eluani, que é o assédio moral. E o assédio moral e as várias expressões do assédio moral, quando não também do assédio sexual, mas estou falando do assédio moral. E as chamadas formas, ou também chamado pela professora Edith Seligman Silva, o gerencialismo. Gerencialismo é um termo que ela usa, inclusive, ela escreve esse tópico no dicionário. Bom, vou parar por aqui. Tem um chicote mais moderno, mais sofisticado hoje, que é o e-mail. É o e-mail e a produção científica em cima das metas da academia. Nós temos um mestrado nacional, que é um mestrado profissional lá na escola, né? E é um mestrado para trabalhadores das escolas técnicas do SUS. E foi um projeto, por que eu estou trazendo como exemplo, que me surpreendeu bastante, porque fala de um trabalhador, que é um trabalhador da saúde, do SAMU, do atendimento de emergência da ambulância. E tratava exatamente do adoecimento desse profissional. E é um trabalhador que está numa situação limite, porque lida exatamente com essa questão imediata da morte. É o técnico de enfermagem que vai sozinho na ambulância, inclusive sem o médico. Porque eu fico imaginando que, no caso desse trabalhador, só o movimento organizado desse trabalhador salva esse trabalhador, porque a discussão está na jornada de trabalho. Porque, de outra forma, esse trabalhador não tem como ser salvo. Eu fiz uma resenha aqui rapidinha, que é sobre o assédio moral que os advogados têm sofrido nos tribunais, né? Com relação até à parte hierárquica superior, impostos pelos magistrados e promotores, etc. Né? Então, eu acho que isso é um caso também de assédio moral e que está inserido nesse contexto. Ou seja, o que a gente está vendo pela pequena amostra, né, de vocês comentando sobre a situação de trabalho de cada categoria, é que, novamente, a base, a causa básica, né, o que está levando a tudo isso, não está sendo tocado. A gente não está chegando ao sistema de trabalho, às relações capital-trabalho. Né? É essa relação que tem que ser modificada. Não é fácil, não, gente. Ninguém está dizendo que isso aqui vai ser assim. Agora, que é com a participação dos trabalhadores, que é com eventos como esse que a gente está tendo hoje e outros que vocês já vêm participando,
que demora, que a gente vai precisar ir fazer e ser resiliente, estar sempre insistindo, é isso. Inclusive, esse problema todo de assédio moral em várias áreas tem refletido numa grande busca de benefícios previdenciários, do tipo auxílio-doença. Às vezes, ocasiona auxílio-acidente também, mas o auxílio-doença tem sido de grande incidência. Aposentei com 33 anos de banco. Eu, final da década de 70, na ditadura, eu ganhava, não precisava de comissão. Quer dizer, você tem uma perspectiva de vida saudável, você não precisa de comissão. Só que nós estamos, evidente, num mundo que o Vimetal está vindo e nós estamos com dificuldade de responder. Porque o mundo do trabalho muda. Mas tem uma questão sociológica aí do movimento sindical, ele assumir mesmo a questão do estudo das condições de trabalho, que tem muita coisa feita e pouco aplicada. É quando a gente se reúne, essa questão do Fórum Intersindical aqui, eu penso em 70, penso no movimento sanitário e coloco o Fórum Intersindical. Essa reunião de academia, movimentos sociais, sindicatos e serviço público, nós estamos fazendo uma discussão aqui e tomando conta do espaço e chamando o trabalhador, chamando o serviço público, é um alento. Vi que esses gráficos mobilizaram mesmo. E ainda tem a questão das máquinas e equipamentos que levam a mutilações, né? A gente já falou das máquinas e equipamentos que causam doença osteomuscular. E tem as máquinas e equipamentos que levam a mutilações e mortes do saber operário junto com o saber técnico. Que é essa troca aqui que representa esse... É isso. Né? Esse diagrama aí mostra o que a gente está vivenciando aqui. E, para a gente, é um sucesso isso que a gente está conseguindo. E aí a nossa obra, que ainda não falei especificamente desse livro que aqui está, que alguém vai levá-lo para a sua cabeceira, As Doenças dos Trabalhadores, de Bernardino Ramazzini, nos 1700. A edição que nós temos aqui, editada no ano 2000 pela Fundacentro, com essa edição de ouro, que o René Mendes generosamente vai sortear entre vocês. Essa obra, o seu original, encontra-se em algumas bibliotecas no Rio de Janeiro, ela está também na biblioteca da UFRJ, no Centro de Ciências da Saúde. É uma compilação de toda a obra de Ramazzini, que ele publicou diversos textos científicos e literários, e o sobrinho dele organizou e compilou esses trabalhos nessa obra, que eu não vou pedir para o Renato falar em latim, que ele me proibiu, mas vou pedir para o professor René